Plano de saúde não é sentença. Sua clínica ela tá cheia de pacientes de plano e mesmo assim no fim do mês não sobra. Você acha que o problema é o quê? O plano de saúde, né? E eu vou te provar nos próximos minutos que o problema não é o plano. O problema é o que você faz com esse paciente depois que ele entra pela porta. Em 2026, com o reajuste da ANS travado em 6,06%, quem não entender isso vai virar atendente terceirizado da operadora. Quem nunca me viu por aqui, eu sou a Rebeca Noari, sou dona de uma clínica e já ajudei mais de 1.000 médicos a saírem do consultacentrismo e construírem operações que faturam 500, 600 mil mês, sem virar refém da própria agenda. Nesse vídeo você vai aprender 4 coisas. A primeira, por que a tabela de convênio sempre vai te dar margem comprimida e por que está tudo bem ser assim. Segunda, a jornada que transforma uma consulta de R$ 80 em um ticket de 3 mil, com o mesmo paciente que entrou pelo plano. A terceira, o framework dos 4 toques, passo a passo, replicável. Quarto, o cálculo do LTV/CAC que toda clínica que atende plano deveria ter na ponta do lápis. Se você terminar esse vídeo e não conseguir aplicar pelo menos uma coisa amanhã na sua clínica, eu não fiz o meu trabalho. Olha o que mudou em 2026. A ANS publicou o teto de reajuste dos planos individuais e familiares, 6,06%. Parece pouco? É pouco para você. Para a operadora também é pouco. E ele vai compensar de outro lado, pressionando a rede credenciada. Glosa mais alta, autorização mais difícil, prazo de pagamento esticado. Ao mesmo tempo, o Brasil ultrapassou 635 mil médicos em atividade e forma 35 mil novos por ano. O próprio CFM já classificou esse cenário como risco assistencial. Em português, claro, você tem mais concorrente recebendo pior, com paciente cada vez mais comparando preço. A conta ela é cruel. Se você depende 100% de plano, você está num barco que está afundando devagar. Mas se você usa o plano com que ele realmente é uma porta de entrada de paciente qualificado, o jogo ele muda completamente. Para de pensar em plano como produto. Começa a pensar em plano como aquisição. A operadora ela está te entregando todo mês dezenas de pacientes qualificados, pessoas que já pagam por saúde, já se preocupam com saúde e já chegam até você. O custo de aquisição desse paciente para você é praticamente zero. Você não paga Google Ads, não paga Meta Ads, não paga influencer, a operadora pagou. O problema é o que você faz com esse paciente. A diferença entre o paciente A e o paciente C não é a clínica, é a jornada dele. É o que acontece nos primeiros 30 minutos depois que ele entra pela porta. E aqui está o pulo do gato. O paciente C continua sendo coberto pelo plano na consulta inicial. Você não precisa cancelar os seus credenciamentos. Você só precisa parar de tratar a consulta como produto final. Eu vou te dar a jornada inteira agora, tá? Anota aí, ó. Toque 1. A recepção. Quando o paciente do plano chega, sua recepcionista não pode ser apenas uma agendadora. Ela precisa fazer uma triagem de necessidade. Não clínica. Ela não é médica, mas comercial. A pergunta padrão, né? Doutor, esse é o primeiro atendimento aqui. Se for, ativa o protocolo de boas-vindas, tour pela clínica, mostra a sala de exames, mostra a sala de procedimentos em 3 minutos. Risco zero, impacto imenso. Toque 2 é a consulta. Você atende pelo plano normalmente, mas no momento de fechar, você não entrega sua receita. Você entrega um plano de cuidado escrito, formal, com 3 etapas, onde a etapa 1 é o que você fez hoje. A etapa 2 é o que precisa ser feito nas próximas 4 semanas, e aqui entra exame interno, retorno particular, ou início de um protocolo. E a etapa 3 é o acompanhamento de longo prazo.
Toque 3, a saída pela recepção. A recepcionista pega o plano de cuidado, olha junto com o paciente e diz uma frase: vou te ajudar a organizar isso daqui. A etapa 2 a gente já consegue agendar para você sair daqui hoje com tudo definido. Isso transforma a consulta em jornada. O paciente sai sentindo que ele entrou num acompanhamento, não que ele saiu de uma consulta. Toque 4, o follow-up em 48 horas. WhatsApp, áudio curto da própria equipe, nem precisa ser da médica. Paciente pediu, a doutora pediu para confirmar como você ficou com a orientação, se foi clara, tem alguma dúvida do plano de cuidado. Esse toque sozinho, ele já aumenta a conversão para a etapa 2 em 30 a 40%. Esses 4 toques, recepção, consulta, saída e follow-up, são o que separa a clínica que fatura 80 mil por paciente da clínica que fatura R$ 3.500. E nenhum desses 4 exige você cobrar mais caro da consulta do plano. Nenhum exige você sair do credenciamento. Nenhum exige equipamento novo. É processo, é treinamento de equipe, é escrita de plano de cuidado. Agora vamos para a parte que ninguém ensina. O cálculo do LTV/CAC para clínica de plano de saúde. O LTV, que é quanto o paciente vale no total para a sua clínica ao longo do tempo que ele fica com você, e o CAC é o custo de aquisição de cliente. Quanto custou trazer aquele paciente até a sua porta? Para a clínica que vive de plano, o CAC ele é praticamente zero, porque a operadora entrega o paciente para você. Mas o LTV é também baixo, porque você só fatura ali R$ 80 da consulta. Resultado, aparenta lucratividade, mas a margem por hora médica é uma das piores do mercado. A relação ideal entre LTV e CAC em qualquer negócio é de no mínimo 3:1. Clínicas que monitoram esses indicadores têm em média 27% mais de lucratividade que as que voam no escuro. E aqui está o framework para você aplicar amanhã ainda. Anota aí ou pausa o vídeo, tá? O passo 1, calcule hoje seu LTV médio nos últimos 12 meses. Pega o faturamento total, divide pelo número de pacientes únicos. Só isso. O passo 2, identifique os 5 procedimentos ou exames que você mais encaminha para fora. Esses são os seus grandes vazamentos. Cada um deles é um candidato a virar etapa 2 do plano de cuidado. Passo 3, você vai pegar e escrever um plano de cuidado modelo de uma folha A4 para a sua especialidade principal. Etapa 1, 2, 3. Passo 4, treine a sua recepção em 30 minutos para fazer o tour da sua clínica de boas-vindas e agendar a etapa 2. No passo 5, você vai medir o ticket médio em 30 dias. Aposto contigo. Vai aumentar no mínimo 40%. Eu já sei o que está passando na sua cabeça e eu vou responder as 3 objeções principais agora que devem estar aí te martelando. Objeção 1, né? Mas, Rebeca, e se eu atendo só plano popular? Tipo, Apvida, Mil Fácil, o paciente não tem dinheiro para protocolo de 3.000. Você está assumindo que ele não tem. Você nunca ofereceu, então nunca soube. Tem uma pesquisa do CFM mostrando que mais de 50% dos médicos hoje são mulheres. E a maioria das clínicas premiums estão sendo abertas exatamente para esse nicho de plano popular. Por quê? Porque o paciente está pagando R$ 200 de mensalidade do Apvida, que 200 ele tem. Se ele acredita no resultado, ele parcela 300 por mês de um protocolo. A questão é você construir confiança e não cobrar menos, sabe? A objeção 2, mas Rebeca, eu sou de uma cidade pequena, que ninguém paga particular. Olha só, existe um dado da demografia médica do CFM que fala o seguinte, né? No Sudeste tem 3,77 médicos por 1.000 habitantes. O Norte tem menos da metade. Cidade pequena tem menos médico por habitante, ou seja, menos concorrência e menos comparação de preço. O paciente do interior, ele valoriza a relação, valoriza o acompanhamento, valoriza o profissional que conhece a família dele. É o cenário perfeito para protocolo de longo prazo. Você só precisa parar de subestimar seu próprio mercado.
E a objeção 3 que deve estar passando aí. Mas eu não tenho uma equipe treinada para fazer essa jornada, ok? Você também não tinha agenda eletrônica há 5 anos e aprendeu a treinar uma recepcionista para isso. Então, você também consegue treinar os 4 toques, né? Leva no máximo 2 horas. O que falta na equipe é decisão de quem é dono. Se a dona não vê isso como prioridade, a equipe nunca vai ver. Resume comigo o que você levou desse vídeo, tá? Vamos lá. Plano de saúde não é sentença de margem baixa. É porta de entrada de paciente qualificado com CAC zero. 2, a jornada de 4 toques, recepção, consulta, saída, follow-up. Multiplica o seu LTV em 10 vezes sem você precisar cancelar credenciamento. 3, você tem 5 passos para aplicar isso em 30 dias. Calcula a LTV, identifica os 5 vazamentos, escreve um plano de cuidado, treina a recepção, mede em 30 dias. Se esse vídeo te entregou valor, faz 2 coisas para mim. Primeiro, deixa um comentário aqui embaixo contando qual a sua maior dor de gestão hoje na sua clínica. Eu vou ler e vou responder. E segundo, se inscreve no canal e ative o sininho, porque o próximo vídeo é diferente. No próximo vídeo, eu vou abrir um conteúdo que normalmente eu só compartilho com os meus mentoriados, que são os 5 erros que travam os médicos antes dos 500 mil por mês, explicados em profundidade. E para quem quiser ir mais fundo, eu vou abrir em junho 3 aulas gratuitas ao vivo. Detalhes em breve. Ativa o sininho que eu te aviso. Você tem uma clínica com potencial gigante. O que falta não é paciente, é operação. E operação se aprende. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!